Oi, Rô, Olá, boa tarde. tudo bom, linda? Tudo bem? E você, como Então é tá que bom. tá? Tô bem. Nossa, eu fiz um pedalzão de 72 quilômetros hoje de manhã. Tô assim, meio Que cansadinha. coragem! Ah, delícia, só morro, do jeito que eu gosto. Dando um oi para todo mundo que já está aqui nos aguardando, que já está Isso. acompanhando, para quem está entrando também. Nossa, esse assunto hoje é tão assim, tão gostoso, né? Chega a Muito. emocionar, assim, sabe? As coisas que eu tava lembrando sobre o assunto. Nossa, Ave Maria. Pessoal, vamos mandar, Rô, você já mandou aí uns Já mandei. aviõezinhos para as Uhum, pessoas? já mandei. Vou Deixa eu mandar ver para aqui. mais algumas pessoas aqui. Tá, então vamos aproveitar esse tempinho aqui e mandar. Vamos lá, vamos lá. Nossa, esse tema é tão gostoso que assim a gente tem vontade mesmo de que todo mundo que a gente conheça assista, porque é muito, 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 muito Muito legal. bom. Muito bom esse assunto. Uma delícia mesmo de assistir. Vamos lá, vamos lá. Aproveitando aqui para mandar para mais algumas pessoas. Ai, tô tão feliz, gente. Esse assunto é uma delícia. É muito bom. E já vou pedindo aí para o pessoal que ainda não está aí no nosso canal, que também vai nos seguindo, né? Isso, vai aí, vai No falando, Rô. Telegram, também no Facebook, eu também tenho o canal Materialize Seus Sonhos, no YouTube, todas as lives também, eu tenho uma playlist que eu deixo sobre essas lives todas para o YouTube também, no canal Sim. Materialize Seus Sonhos. Ai, que delícia, é isso mesmo. Vai falando sempre muito. Muito bom. Já mandei para mais algumas pessoas. A gente pede, né, para que vocês façam a mesma coisa, dizer que a gente ama os coraçõezinhos subindo aqui na tela enquanto a gente está Com falando. certeza, muito E bom. querendo fazer perguntas também, fiquem à vontade, né? A nossa live aí, a gente não se estende muito, né, no assunto, porque, primeiro, para não ficar muito cansativo, a gente compartilha aí histórias, né, com vocês, experiências, e a ideia é que a gente traga, assim, um pouco do conhecimento, do entendimento, né, do potencial da constelação, e a gente, assim, eventualmente fala de algumas outras terapias, né? Eu e a Rosângela, nós somos coaches também, então isso a gente fala assim que é algo que auxilia muito no processo terapêutico por conta da abordagem mesmo, né? Da forma de perguntar, da forma de fazer o nosso consulente também refletir sobre algumas questões, né? E essas terapias energéticas, enfim, como é a constelação, como é a hora master que eu faço, ela sempre traz uma questão assim de equilíbrio muito incrível, né? E assim, muitas vezes até instantaneamente a pessoa já sente, né? Já tem Uma mudança. sensações ali incríveis e aí muda o jogo, gente. Isso muda o jogo. Exatamente. É que as terapias, né, que nós trabalhamos, ela vai trabalhar a causa. Então a gente não fica Exato, trabalhando só os sintomas, né? A gente vai realmente na exato. causa, é isso que faz a diferença. É, e a pessoa, assim, ela também não precisa, não é uma coisa assim, ela ter que detalhar muito, né? À medida que o processo vai acontecendo, a coisa vai clareando também de uma forma que a gente não precisa também ficar escarafunchando tanto, né? Assim, uma determinada situação. Então, são terapias que realmente trazem muito resultado, né, Ru? E são rápidas, né? E são rápidas, exatamente, é um resultado rápido. Assim, nada contra, a gente não está aqui para, né, colocar defeito em nenhuma terapia, né? A terapia convencional, por exemplo. Mas realmente, essas terapias que a gente trabalha, como a Rô falou, tem um resultado rápido, né? E assim, é um resultado que é rápido e ao mesmo tempo é duradouro. E com isso, gente, o que acontece? Duradouro dentro daquele assunto, né, ou daquela situação que a gente está cuidando. E aí, como é algo assim que a gente vê um resultado realmente, né, expressivo e rápido, a gente tem tempo para resolver, né, para olhar para outras questões da vida. Então a gente também não fica naquela, né, assim, não estou falando mal, tá? Mas assim, não fica muito naquele amassa-barro de ficar escarafunchando e cavoca e fica tentando, né? Então, assim, é algo que realmente É mais direto ao faz um bem ponto, danado. né?
Exatamente, vai direto ao ponto. É assim, é precisão cirúrgica, digamos assim, Exatamente. né? Porque Então, assim, é muito bom. assim o tratamento assim com a medicina tradicional ela realmente é necessária, porque quando afeta o Sim, corpo físico, então é necessário sim. Então o nosso tratamento ele é um tratamento complementar, ele não substitui o tratamento médico. A diferença é que como ele vai na causa, vai lá nas emoções, quando você resolve as emoções, você resolve o problema. Então exato. aquilo lá realmente se resolve. É isso que faz toda a É. diferença. Ai, muito bom, né, Rô? Muito bom. E me diz uma coisa, o que que você tem para falar para a gente aí sobre a constelação nesse assunto criança interior que a gente levantou essa lebre, né, na semana passada, que a gente falou sobre honrar a mãe, que foi uma live incrível, maravilhosa. Tenho certeza aí que reverberou muito. Nós tivemos feedbacks aí de pessoas que assistiram depois, que não puderam acompanhar. E aí no meio da live a gente, né? Nossa, então vamos falar de criança interior. E aí, Rô? Que a Sim. constelação nos diz sobre isso? Bom, muitas vezes nós abandonamos a nossa criança interior aí no meio do caminho, né? Porque a vida começa a ficar corrida, a gente começa a dar atenção só porque é necessário, somente para poder apagar fogo, né? Como a gente fala, a gente vive Isso. só apagando fogo. É, só E apagando pequenos nós incêndios. deixamos de sonhar, né? E a nossa criança interior, o que que é? É aquele nosso lado de sonho, de criação, de almejar. Então, quando nós paramos de olhar para a nossa criança interior, nós paramos de olhar para dentro de nós mesmos, para os nossos sonhos, Para nossa história, para a né? nossa Para aquilo que história, construiu a exatamente. gente. Independente de a Exatamente. gente ter boas lembranças, né? Ou, claro que a gente tem boas lembranças e às vezes não tão boas, são lembranças que são Fazem mescláveis, então, parte. tudo bem, fazem parte da vida. Mas essa questão da criança interior, quando a gente abandona, né, Rô, que você falou. Mas tem gente que nem sabe, né, que tem, Nem que a sabe. E gente a tem. constelação, ela detecta muito isso, a distância que você está da sua criança interior. Muitas vezes a criança interior está lá no passado, ela está esquecida, você não olha mais para os seus sonhos. Né? E quando nós fazemos na constelação o que nós chamamos das frases de cura, quando a pessoa se reconecta com a criança interior dela, é muito incrível, é muito emocionante. Porque Ai, ela que bacana. começa a sentir realmente que um pedaço dela que não estava ali voltou para ela. Né? Ô, Rô, e você pode dar algum exemplo, assim, tipo, contar alguma coisa, alguma história, como que, assim, algo que marcou, né, assim, ou como seria, assim, esse reencontro com a criança interior, assim, dentro da constelação familiar Sim. sistêmica? Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho, né, assim, para entender o que seria a criança interior, para poder sintonizar, para ficar mais fácil de eu conseguir colocar um exemplo. E até vou fazer um exercício com vocês aqui, Ai, que tá? Para vocês delícia! poderem Eu ter uma também quero ideia de propor como que um. é. Ai, que bacana, legal. Então, assim, quando nós somos criança, nós temos uma facilidade tão grande de sonhar, de criar, de imaginar. Então, eu gosto muito de dar o exemplo da caixa de papelão, né? A gente pega uma caixa de papelão, entra dentro da caixa, aquela caixa é um avião, daqui a pouco é um carro, é uma nave espacial, é um navio, aquilo lá é o que a nossa criação, o que a nossa mente manda. Nossa E a imaginação, né? nossa imaginação. E Porque a aquilo gente é não tão julga, né? fácil, Quando a gente é criança, a gente não usa a julga. imaginação sem julgamento. Sem julgamento, exatamente. Então, assim, aquilo que você sonha, você imagina e você vive aquilo. E a criança, ela vive feliz, ela vive sorrindo, ela vive brincando. E chega num momento que a gente vai deixando, nós vamos crescendo, vamos deixando esse nosso lado sonhador, né, de lado. Realmente vamos esquecendo isso. E Uhum. nós vamos assim abafando os nossos sonhos. Não, isso aqui agora eu preciso resolver aquilo que é mais importante. Isso daqui, fica para depois. E chega uma hora que a gente acaba realmente deixando de sonhar. E quando nós reconectamos com a nossa criança interior, nós vemos o quanto é importante nós olharmos para dentro e nós temos esse contato com a nossa criança, porque quando nós somos pequenos, o nosso pai e a nossa mãe que cuida de nós. Quando nós crescemos, é nós quem temos que cuidar de nós mesmos. Então, nós passamos a ser o pai e a mãe da nossa criança interior. Então, nós Sim. passamos assim a dar o colo, né, assim, a Hum. guiar
E também aqueles momentos que a gente fala assim, não, agora eu estou extrapolando também, a gente também já tem aquela condição de falar, opa, né, aqui já está passando do limite. É como cuidar de uma criança mesmo. Mas a gente precisa olhar para essa criança interior nossa. E a constelação, ela traz isso muito forte. Porque na constelação dá para visualizar como essa criança interior está posicionada no seu campo. Entendi. Então, assim, a gente consegue detectar justamente esse abandono, o O abandono dos quanto abandona. sonhos, né, a desistência dos sonhos, o quanto que a vida adulta acaba ceifando isso tudo e a gente às vezes nem percebe, né? Exatamente. E é muito comum na hora de fazermos o exercício da reconexão com a criança interior no momento da constelação, a pessoa ver a criança dela triste, agachada, chorando, se sentindo abandonada. E é muito Nossa, emocionante, assim, depois que essa reconexão ela é feita, é muito, muito emocionante. ai, mano, nossa, isso é incrível. Ô, Rô, mas se a gente parar para pensar assim, né? A gente está falando aqui de vida adulta e tal, né? Que é normalmente na fase da vida que a gente vai buscar esse tipo de ajuda terapêutica, Exato. digamos. Mas assim, se a gente parar para pensar bem, eu acho que a gente abandona já muito cedo, né? Na verdade, a nossa criança. A gente Muito. já abandona assim a partir do momento que a gente tem, que assim, que todos temos, né? Essa ânsia de crescer, né? Então, assim, hoje a gente vê cada vez mais a precocidade, né? Assim, dos adolescentes, de pré-adolescentes. Isso também, assim, a gente também nem pode julgar porque nós passamos por essa fase. Mas é uma fase que, sem perceber, a gente já começa né, a deixar de lado, porque a gente tem vergonha, a gente tem receio, a gente tem aquela coisa que eu tava, assim, né, que você comentou, a criança brinca, a criança usa a imaginação, né, sem julgamento, já na fase da adolescência, a gente tem muita vergonha. E claro que a gente tem todo um contexto ali hormonal, né, de sociedade, de grupo. A gente tem aquela necessidade de se sentir dentro, né, assim, reconhecido, né, dentro da nossa tribo ali, do grupo de amigos, da escola e tudo. Mas ali a gente já começa o processo mesmo, né, de não olhar para coisas que a gente brincou, que a gente sonhou, que a gente imaginou que, né, para nossa vida. E aí realmente é quando a gente já vai largando de mão. E aí vem mais responsabilidade, vem mais pressões, vem coisa de todo lado, né? Muita coisa pra gente lidar. Então, é claro que a gente ainda na adolescência, eu falo, a gente não tem o discernimento, né? A maturidade Exato. para enxergar esse tipo de coisa. E aí, por isso que é tão importante que nós adultos, né? Pais, educadores, enfim, tios, né? Que seja, alguém tenha esse olhar também, né? Embora a adolescência venha, às vezes, né, com um pouco de rebeldia, essa coisa toda que acontece, né? Mas é sempre muito bom o quê? Que nós, adultos, tenhamos essa consciência, né? Para que a gente, assim, às vezes dê aquela cutucadinha e diga assim, né? Você, quando era criança, chega lá para adolescente, de repente, fala assim: você, quando era criança, você falava tal coisa, você agia assim. Porque são coisas que, assim, a gente acha que tá falando com nada, né? Falando assim, ao léu, mas a pessoa, ela vai, mesmo o adolescente, independente da idade, ela vai ter um momento assim, né, de falar, nossa, eu fazia isso mesmo. Porque lembrar, né, de coisas assim que a gente sonhava, de coisas que a gente tinha assim, aquela inocência, né, de querer, de ter aquela felicidade da criança, assim, gente, quem não gosta de Muito lembrar de bom, bons né? momentos? De lembrar de sonhos que teve, né, assim, de coisas que imaginou que viveria na vida. Então, eu acho que é o nosso papel também como adultos, né, ter essa consciência e cutucar, sabe, as pessoinhas, assim, sabe, dizer, né, dizer para aquele adolescente que às vezes tem tantos adolescentes hoje que a gente vê num processo assim de depressão, né, entregues assim a coisas tão fugazes, né, tão fúteis, assim, e porque falta, né, muitas vezes essa conexão, inclusive adolescentes que a gente fala assim, parece que até quase não teve infância, né?
foi assim, é tanto estudo, tanta informação, Tanta cobrança. tanta cobrança já logo cedo, que a gente fala assim, nossa, mas não teve infância, né? Não sujou a roupa de lama, não, sabe assim, não colocou o pé na areia. A gente sabe de quanto, né, quanta coisa e quantos exemplos a gente tem. Tem adolescentes hoje, nossa, hoje eu tô focada no adolescente, acho que foi alguma intuição, assim. Mas assim, gente que assim, às vezes não conhece, né, bicho de fazenda, não, assim, sabe? Não tem contato com uma árvore, com uma natureza, não, sabe? Não pratica nada assim, não faz uma atividade ao ar livre, né? Então, assim, isso está faltando muito, né? E aí falta, muitas vezes, eu digo assim, né, nos dias que a gente vive, falta esse discernimento, às vezes, do adulto, de proporcionar isso, né? Porque, como eu falei, tem coisa mais gostosa do que a gente lembrar de coisas que a gente sonhava, Nossa, é né? muito bom. Entrar em contato com isso. Por isso que essa criança interior, gente, ela realmente ela tá adoecendo, né? Ela cada vez mais dentro das terapias a gente vê, né, que essa criança tá ali, ela tá ali amuadinha, né, dentro da gente ali, pedindo, clamando, né, socorro, assim, onde você tá que você me abandonou, você me deixou aqui, né, e assim, foi viver uma vida de como você disse, né, de apagar incêndio aí, de resolver problemas, mas e eu? E o que eu sonhava, o que eu queria, né? Então, essa essência, se a gente pode dizer assim, essa criança interior, ela tá dentro de todos nós, Exato. né, Nós Rô? estamos ficando tão ranzinza que a gente esquece da nossa criança, né? É o que está acontecendo Exatamente. muito. E assim, e é interessante quando a gente olha para a nossa criança interior, a gente consegue sentir a vida mais leve. Isso que faz uma Nossa, grande diferença, né? E assim, eu lembro assim que meus filhos hoje já estão adultos, né? Mas assim, quando eu lembro deles quando eram pequenos, as fases que eu me fazia como criança e brincava junto com eles são as melhores lembranças que eu trago, sabe? Eu com eles assim correndo na chuva. Uma vez eu arranquei o tampão do eu dedão também. correndo na chuva com eles no quintal, eu dei um tropeção e assim, e tava uma chuva enorme, assim, que parecia uma cachoeira, a bica d'água que caía na casa, né? Nossa, eu também já dancei na E chuva com que os meus delícia! E meninos. é uma lembrança que eu tenho tão forte em mim, eu tenho certeza que eles têm essa lembrança também, né? Ai, Porque que são lindo. as coisas que ficam, né? Eles brincando, quando eles já eram maiorzinhos, assim, eles brincando na piscina em casa, eu junto com eles. Eu gritava mais que as outras crianças, que os vizinhos vinham no portão ver o que estava acontecendo. Eu É, fazendo é, bagunça que as crianças fazendo mais bagunça que eles, né? Então, isso é muito gostoso. São recordações, lembranças que ficou, que faz muito bem para mim, eu guardo com muito carinho. E eu tenho certeza que fez muita diferença na vida deles também. Então, quando a gente exatamente. olha para a nossa criança interior, a gente se permite ter esses momentos. Que quando Exatamente. a Porque gente a fica gente diz assim, só vendo o nosso lado adulto, a gente esquece. é verdade, porque a criança, gente, ela é livre. Independente, assim, da situação que ela viva, a gente vê, assim, né, em países aí em situação de guerra, né, de miséria. Mas se a gente observar, a menos que a criança esteja doente, ela vai procurar uma forma de sonhar, de imaginar, de fantasiar uma realidade que às vezes ela nunca nem teve contato. Sim. Ela Mas cria na mente dela algo que é ela bom cria na mente para dela. ela se sentir bem. Exatamente, e é algo inconsciente, porque é a coisa da criança. Aí a pergunta que fica assim, é por que que a gente, na fase adulta, a gente não se permite, a gente não faz isso que a Rosângela acabou de falar. Por que que a gente não se permite sonhar, ser assim, né, ter aquela inocência, resgatar coisas que você, sabe, assim, sei lá, fazer papel de ridículo, dançar na chuva, sair na chuva e dançar, qual o problema, gente? Independente da idade que se tenha. E aí é essa criança clamando, né, gritando. Então, assim, independente da idade, a gente pode ter essas atitudes, a gente pode viver esses momentos de liberdade, que é a criança livre. Então, assim, sem medo do julgamento do outro, não importa. É quando você está ali tendo contato com, sabe, com momentos que você tem, então, assim, de lembranças e sabe, como se você estendesse a mão para aquela criança acuada ali, né? Que Você tem se sentir medo de feliz, né? viver, Você se dá o prazer de se sentir feliz, de sentir de felicidade. exatamente, de se sentir feliz, independente,
do que seja. Porque normalmente é como acontece com a criança. São coisas assim, né? É como a Rô falou também, a questão da caixa de papelão, que pode ser um barco, pode ser uma casinha, pode ser um castelo, pode ser qualquer coisa. Então, assim, são sabe, as coisas mais simples, né, da vida, que é isso que conecta com a nossa criança, que precisa de Exato. ajuda, ela precisa de um olhar, né? E ela Então, está assim, clamando aí permita, para a gente olhar para ela, né? tá clamando para olhar para ela. Nossa, é muito incrível. E aí a constelação, né? Quanta coisa ela pode desvendar nesse sentido e fazer a pessoa enxergar, né? Que assim, o quanto que ela abandonou, né? Aquilo que ela sonhou um dia. Então, e a partir daí, dessa mexida no sistema aí, nessa cura, né, do sistema, a pessoa recupera a capacidade de sonhar, né, de ser feliz, de se permitir. Então é muito incrível, muito Muito incrível. maravilhoso, né, Rô? É maravilhoso. Eu queria compartilhar aqui, Rô, é, assim, ó, porque eu fiz o Master Coaching em Inteligência Emocional, né? E aí, o que que acontece? Nós passamos 8 dias, assim, em imersão total, né? A gente fica até passar uns dias incomunicável com o mundo e entre os participantes também, né? E é um mergulho muito profundo para as nossas questões. Muito profundo, muito detalhado, né? A gente, assim, a gente olha realmente para questões nossas e causas, né? Assim, a gente detalha muito, escreve muito, sabe? Vê muitas questões de pai, de mãe, de avós, a gente faz muita dinâmica, né? Então, são 8 dias, assim, que a gente faz dinâmica de manhã, de tarde, de noite. E dentro, né, desse programa, assim, o que acontece do coaching inteligência emocional? A gente tem o momento que a gente vai olhar para a criança interior. Inclusive, ontem, quando eu fiz o post, né, para divulgar nossa live, eu coloquei isso, que quando eu acolhi a criança e curei a minha criança interior, foi uma das coisas mais, assim, foi uma das coisas mais marcantes da minha vida. Então, assim, né? Claro que eu não vou não tô aqui para dar spoiler também do que é um processo, né? O processo do coaching inteligência emocional é como um processo de coaching, mas são essas questões mesmo emocionais muito profundas, né? E o da criança interior, só assim né? O que que acontece? Eu tenho hoje, gente, uma eu tenho um objeto, não vou falar qual que é, tá? Mas assim, que representa a minha criança interior. Então, assim, esse objeto, ele fica em cima da minha cama. Então, assim, para ele, assim, claro que tem toda a dinâmica, né, o contexto que a gente faz, mas, gente, é algo tão, mas tão incrível, assim, esse processo, né, de olhar, de acolher essa criança, de estender a mão para ela, como a gente está falando aqui, e, e é muito bonito, é muito emocionante, assim. Quando a gente realmente se vê, né? A gente faz assim, é como se fosse uma regressão, né? Então a gente consegue levantar várias questões, tanto, né, lembranças muito positivas quanto lembranças não tão, e ressignificá-las, né? Que isso é muito interessante. É um processo completamente diferente da constelação, isso que eu estou, né, aqui compartilhando com vocês. Mas por que eu estou falando isso? Eu queria propor para as pessoas que estão assistindo a gente aqui ou que irão assistir, é um exercício muito simples, tá? Então, assim, o que você vai precisar para isso? Vai precisar de uma caixa de giz de cera. É legal ser giz de cera porque ainda tem aquela coisa da canetinha, do lápis de cor, enfim, né? A sugestão é o giz de cera e uma cartolina branca. Então, olha só que incrível. O que acontece? Nessa cartolina, de um lado da cartolina, você vai desenhar uma paisagem com a sua família, né, que criou você, né, num contexto assim que você queira, qualquer, não importa, Uhum. tá? Então é uma paisagem com a sua família, que tem os elementos da sua família, né, com quem você foi criado, se tinha animal de estimação, se era no campo, se era na cidade. Então você desenha aquilo que você quiser, aquilo que vem assim muito forte na sua memória, tá? Isso você desenha, então, por exemplo, a pessoa é destra, ela vai desenhar com a mão direita essa paisagem, tá?
E aí, do outro lado da cartolina, se ela for canhota, ela vai desenhar com giz de cera nessa face, essa paisagem. Daí ela vai virar a cartolina e vai escrever com a mão oposta, né? Então, eu sou destra, então eu escrevo algumas frases. E isso assim, gente, se vocês toparem, né, fazer um exercício, é claro que, né, existe toda uma condução durante o processo de coaching, enfim. Mas é um exercício que pode abrir filtros, inclusive, para você reconhecer algo que possa precisar, por exemplo, ser constelado. Por isso que eu quis trazer essa sugestão. Então, olha só. Do outro lado, então, da cartolina, você vai escrever frases, então, com a mão, né, que não é a mão dominante. Por quê? Porque é para dar aquela sensação que realmente, quando você era criança, então a letra vai sair não tão perfeita quanto, né, quanto a mão que você escreve. E aí tem as sugestões, né? Então tem várias frases, eu não vou dizer todas aqui, até poderia dizer, mas eu vou sugerir algumas aqui. Então, primeira frase delas é assim, você vai colocar, meu nome é, tá? E aí você pode colocar o seu nome, deve até colocar o seu nome no diminutivo. Então, assim, por exemplo, meu nome... Oi, Flávio, tudo bem, seu lindo? Beijão, Depois Flávio. assiste gente na íntegra aí, porque muita coisa boa a gente trouxe. Então, assim, meu nome é Iandrinha, por exemplo, né? Ou algum apelido também carinhoso que você tinha, né, na infância, pode usar esse recurso. Então, você escreve lá. Aí você vai dizer assim, gente, olha só, como vai resgatar coisas da sua memória que parecem, que você fala assim, ai, nossa, mas que coisa boba aí, mas gente... Aí você pode colocar uma música, enquanto você faz isso, você coloca uma música que você gosta, uma música que te remete à infância, sabe? Alguma coisa que realmente toca, né? Que você se coloca naquela condição mesmo, como se você estivesse olhando para você mesmo quando era criança. Então, assim, você vai escrever, fico triste quando. Então, você vai se colocar como criança. É como se você voltasse lá para sua infância e você, hoje, né, com o discernimento que a gente tem, você lembra de questões que te faziam ficar triste, tá? Então você vai escrever. Fico triste quando? Por exemplo, quando minha mãe briga comigo, porque eu, né, me sujei toda, porque quando não sei o quê, qualquer coisa. E aí você vai escrevendo. Eu queria que... Aí você escreve. Não gosto quando meu pai... Aí você vai... Gente, você vai jorrando. Olha, a gente até me arrepia. Você vai jorrando aquelas emoções que estão contidas, que é a criança interior falando. Gente, pega essa resenha aqui que eu tô falando. Daí você diz assim, não gosto quando minha mãe... Daí você vai lembrar de alguma coisa. Sinto raiva quando... Pra mim é muito difícil, por exemplo, amarrar o sapato. Sei lá, você vai lembrar de alguma coisa. Pra mim é muito difícil andar de bicicleta. Pra mim é muito não sei o quê. Muito difícil. Queria que minha família fosse mais... Por exemplo, queria que minha família fosse mais carinhosa, mais humilde, mais unida, né? Queria que a minha família fosse menos. E, gente, é um exercício tão incrível, porque, como eu falei, é a sua criança se expondo ali, expondo as emoções que estão guardadas. Gente, até embarga um pouco a voz. É E você muito traz incrível. até traumas que você tem lá, que você nem sabia que tinha. Exatamente. Por isso que eu quis trazer, Rô. Porque eu acho que, assim, é um exercício tão simples de fazer. Sim. Então, como eu falei, tem todo, né, o contexto ali do processo de coaching, mas eu acho que, assim, para a pessoa, muitas vezes, até se permitir passar por um processo terapêutico como a constelação ou qualquer outra, né? Assim, terapia energética, enfim. É fazer, às vezes, porque abre filtros, né? Abre coisas assim que, de repente, a pessoa... assim, cai no esquecimento mesmo, né? E quando você escreve, a gente está potencializando muito, né, aquela coisa, assim. E escrevendo com a mão que não é dominante. Gente, é muito incrível fazer isso. Então, assim, depois quem tiver curiosidade, eu posso passar, porque tem várias coisas assim. Me sinto sufocado quando, me sinto abandonado quando eu crescer eu não quero tal coisa. Se eu pudesse, eu sonho em... Tá? Então, assim, me sinto desprotegido quando... Gente,
E assim, quando você, nossa, é de arrepiar. Quando você olha para aquela imagem que você desenhou, né, e pintou com giz de cera, e você coloca aquelas emoções, gente, é algo que assim você fala, meu É um Deus, mergulho, né? é um mergulho, quanta coisa eu guardei. E esse assim, essa dinâmica que eu passei para vocês é uma das dinâmicas que trata essa questão da criança interior, tá? Então, assim, eu super sugiro, então coloca uma música, né, que te remete a algo assim, né, alguma música que você goste aí, uma música tranquila, porque olha, a emoção vai vir, tá? E aí, ah, não, mas eu não consigo escrever, eu sou dessa, não consigo. Não, mas faz o esforço. Porque ali porque tem tudo a ver, né? Você coloca ali a sinestesia, você tem aquela questão das lembranças que você acessa, que você nem imaginava, né? Nem lembrava mesmo. Você Então é um acessa até exercício. a dificuldade de escrever que você tinha quando você era criança. Exatamente. E às vezes ali aparecem pontos, gente, que realmente na fase adulta a gente às vezes faz questão de esconder. E quando a gente faz isso, nossa, é muito incrível. Então é um exercício que é simples, né? Relativamente simples. Claro que assim, dentro do processo de coaching é muito legal, porque se você está ali com o seu coach, né? E aí, porque a emoção flui mesmo, né? Ela vem, e aí a gente deixa, tem uma condição que a gente faz, mas é algo assim que é um mergulho e né, é um exercício, assim, é algo que é muito incrível de fazer. Você gostou, Rô? Muito bom, amei. Gratidão por compartilhar conosco. Muito legal, Muito viu, bom Rô? mesmo. Então é É, e algo que assim, ó, de realmente, repente você pode até, sabe, de repente, quando assim, né, no processo terapêutico da constelação, de repente fazer, né, algo assim, antes, de repente, é algo assim que é simples, leva, né, alguns minutos assim, e é uma super dica assim, sabe? Que a sim, pessoa pode muito fazer. bacana, bacana mesmo. E Muito assim, a legal. pessoa consegue, inclusive, nesse momento que ela faz esse exercício, que você foi falando, eu fui fazendo aqui na minha mente, já fui já É, acompanhando, né? Então, assim, vem muitos insights que a pessoa vai ver que ela tem muita coisa que ela tem dificuldade de lidar hoje, que ela vai ver que quando ela era criança, ela já tinha essa mesma dificuldade, exatamente. né? Então, ela vai ver que é algo que ela já traz com ela. E aí vai ficar muito mais fácil dela conseguir, porque ela já identificou que o negócio vem lá de trás, né? Então fica muito mais fácil Exato. assim dela conseguir aceitar a trabalhar de forma mais profunda aquele ponto. Gente, olha só, porque frases como essas que eu falei, só dar um alôzinho aqui pro Júnior que entrou, mandou um beijinho, olha só. Frases como essa que a gente assim, ó, que a gente exterioriza isso, que a gente escreve. Me sinto desprotegido quando? Me sinto abandonado, me sinto sufocado. Gente, aquilo vai trazendo coisas que. E é isso que a Rô falou. Você identifica coisas que você está carregando ainda na fase adulta, né? E aí, daí, claro que tem todo o processo terapêutico, tem a questão da ressignificação, né, que a gente utiliza no coach, que são várias ferramentas, enfim. Mas isso que a Rô falou, de repente ali você identifica alguma questão, inclusive para você constelar aquela questão especificamente. Então, isso facilita muito, né, essa identificação, né? Realmente olhar para aquilo, porque é um exercício que é simples e que você pode, assim, pode te trazer lembranças ali que você queira ou não, né, resolver dentro de você. E a partir daí é como a gente falou, né, Ru? Fazendo a constelação, o que vai acontecer? Você vai perceber que muitas vezes é, muitos sonhos ali, né, foram abandonados mesmo. E a sua criança tá lá Tá lá encolhidinha. chorando, muitas vezes ela tá no cantinho lá chorando, triste, se Exatamente. sentindo abandonada. E Se esse sentindo reencontro, abandonado né, da mesmo. pessoa se reconectar e sentir o amor da criança dela e o quanto ela ama essa criança e quanto essa criança ama ela é Exato. muito incrível. Ah, é muito incrível. Olha, e eu posso falar, gente, porque esse objeto que eu falei pra vocês, não vou ficar dando spoiler, né? Mas assim, e aí o que que acontece? Toda vez que eu olho pra ele, porque aí forma uma âncora, né? A gente usa muito esse Sim. termo no coaching, né?
E aí eu tenho uma âncora ali. Quando eu olho para aquilo, eu falo assim, Yandra, presta atenção, porque é a sua criança. Porque assim, gente, tem cada coisa linda. A gente conta história para as pessoas, sabe? Para a criança ali, você olha para aquilo e assim, você conta as coisas que você viveu, coisas que você daí superou. Então você fala com a criança como se você estivesse falando ali com você mesmo. Então você passou por coisas, entende? Que você superou a sua maneira, com os recursos que você tinha. E hoje eu, como adulta, eu, a Yandra adulta aqui, eu tô aqui para te dizer que você vai superar, que você merece ser feliz, que você merece ter atenção. E eu tô aqui para te dizer o quanto eu te amo e te dizer que eu não vou mais te abandonar. E quando você fala isso, gente, você tá dizendo assim, eu não vou abandonar os meus sonhos. Porque a gente faz ajustes. Mas sonhos da criança interior, elas são muito importantes, assim. Elas não podem ser negligenciadas, tá? Porque essa questão, assim, muito, né, dessa inocência, né, de coisas que a gente sonhou, idealizou, e que a gente pode sim resgatar, claro, com ajustes, com o discernimento que a gente tem, né? Mas você dizer isso para essa criança, é como eu falei no início da live, isso muda o jogo, né? Muda completamente. Porque assim, quando nós temos alguma coisa que nós queremos materializar, o que é materializar? Não é só o pensar, vou pensar positivo. Você tem que pensar aquilo que você quer, sentir, imaginar, né, como que vai ser quando aquilo já for realizado e sentir a emoção como se aquilo já fosse Exatamente, real. Né? E exatamente, se nós estamos com a nossa criança abandonada, a gente tem muita dificuldade de sentir, porque a gente fica, isso não é para mim, né? Ah, você acha que eu vou conseguir isso? Então é bem exatamente, complicado. E quando a gente assim dá atenção para nossa criança interior, esse nosso lado fica mais forte, porque a gente fala, eu posso sim, eu consigo sim, porque criança não tem esse julgamento. É até exatamente. Olha, interessante que Marta, A Marta colocou aqui é, que às vezes a criança é muito forte e isso também ajuda na vida adulta, com certeza. Então, quando nós olhamos para a nossa criança interior, né, e damos esse colo que essa criança precisa, nós temos isso, mais facilidade de resolver as coisas. Que muitas vezes a gente está passando por um problema e a gente olhando como adulto, a gente vê aquilo lá um bicho enorme, né? E quando a gente olha sem esse exato, julgamento da criança de que tudo dá certo, de tudo se resolve, que parece que não tem dificuldade, né? Como fala assim, criança não tem exato, boleto para pagar. isso, Então, assim, exatamente, você consegue ver por um ângulo, assim, mais humano até. exatamente, com certeza, com amorosidade para isso, né? Exatamente. Assim, a Sem Marta colocou a julgamento. criança, então a criança é muito forte. Na verdade, ali, se ela estiver abandonada, ela se sente ali completamente indefesa, Uhum. desprotegida. E aí, quando a gente olha para a criança interior, aí sim a gente fortalece, né? Porque aí, e aí nós nos tornamos adultos, assim, com potencial de realizar muito maior. Não é isso, Rô? Então, Exato. assim, porque a gente trouxe esses sentimentos que a Rô falou, né? Então, Porque, materializar é isso, é o sentir. O sentir é muito importante. Não basta que a gente exato. pense, né? Porque Então, por isso que nós os exercícios de nós visualização são vemos muito assim incríveis. pessoas que têm uma facilidade tão grande em conseguir as coisas, né? A pessoa Isso, sonha uma coisa, daqui a pouco você vai ver a pessoa, nossa, você já conseguiu realizar, materializar isso? A pessoa tem uma facilidade tão grande, porque ela tem esse sonho com ela, ela dá ouvido, né, para a criança dela. isso, E ela sabe exatamente. exatamente o quando ela tem que mimar e o quando ela tem que falar, opa, peraí, que você está passando do ponto. Exatamente. Que é o Nossa, cuidar, é gente, ser pai e ser mãe, né? Da criança interior. é. É muito interessante. Nossa, é muito interessante. Aí dentro do processo terapêutico, aí abarca tudo aquilo que a gente já falou em Sim, outras lives também, né, Rô? Inclusive, assim, a pessoa destravar coisas assim para prosperar na vida, que a gente diz muito essa questão, né, de parar de apontar o dedo, de se sentir vítima, né? Por quê? Porque aquela criança, e olha, uma outra dica muito importante é a questão assim da gente jamais falar para uma criança, nós adultos, dizermos para uma criança que ela não tem capacidade para fazer tal coisa. Ah, não sonha, você está viajando. Isso nunca vai acontecer, você não pode fazer isso. Isso é impossível. Jamais dizer para uma criança que algo é impossível.
tá? Uma coisa ela só é impossível até que alguém faça. Então, assim, Exato. jamais dizer para uma criança que aquilo é difícil, que aquilo é impossível. Então, esse é o nosso papel como adultos. Agora, como adultos também, com esse discernimento, com essa autocura, né, com a coisa bem resolvida. Porque senão a gente acaba colocando um monte de crença e um monte de bobagem e um monte de... acaba cerceando, né, acaba ceifando os sonhos, né? Porque a gente não está bem resolvido, a gente não está curado. Aí como é que você vai passar isso para a criança? Então jamais dizer para uma Exatamente. criança que ela não, que aquilo nunca vai acontecer, né? Ai, Rô, foi É lindo, muito né? massa. Inclusive, muitas vezes nós adultos nos sentimos abandonados. Nossa, eu sinto uma solidão, um Sim. abandono. E muitas vezes a É. solidão, o abandono é justamente a sua criança interior que está sentindo isso. Exatamente. Porque, gente, ó, isso acontece muito com relacionamento, né? Vamos dizer assim, relacionamento amoroso e tal. Ai, fulano me abandonou. Gente, a única. Só criança que é abandonada. Entende? Adulto não é abandonado. Adulto conta historinha para ficar lá no papel de vítima e ficar culpando os outros. Então, Exatamente. para isso aí, né? Vamos resolver nossas questões, né? Então, assim, deixa de procrastinar, deixa de ser preguiçoso para olhar para isso. Dá trabalho? Dá. Mas, assim, olha, depois a Mas é vida ela gratificante. destrava, né, Rô? E aí a coisa. Não é que vai ser só um mar de rosas, porque isso não existe. Né? A vida sempre traz desafios aí, graças a Deus, que senão seria também um tédio, né? Mas é isso, gente, é parar de ficar contando historinha e ficar lá, ai meu Deus, você não é uma criança. A criança está lá dentro, olha para ela, né? E a gente tem as ferramentas para fazer isso, mas assim, e deixa ela bem, deixa, né, resgate seus sonhos e vamos ser felizes, E quando nós né? estamos bem, a nossa criança interior está bem conosco, né? Também, e com ela, nós temos mais facilidade de ver as coisas por um ângulo diferente. Porque Ai, nós gente, ficamos bem também. Porque muitas vezes, como eu exato. falei, a solidão que a gente está sentindo, nossa, eu estou me sentindo tão solitário e tal. Na realidade, é a sua criança interior que está pedindo para você, está gritando, olha para mim. É, olha pra mim. Resolve suas coisas, criatura, porque senão eu vou Exatamente. ficar aqui sofrendo e você vai passar uma vida sem realizar nenhum sonho daquele que você, né? Que Se eu tô aqui, ó, planejou, que pedindo pra você você. almejou, né? É exatamente, faz isso por mim. Então, gente, É, olha, maravilhoso. muito bom. Eu vou fazer um Rô, exercício rapidinho aqui ah, conosco, é, porque é senão vai mesmo, dar o olha. tempo da live. Sim, Bom, eu vou fazendo então com a Yandra e o pessoal vai acompanhando. Eu vou fazer assim um exercício bem rápido, bem resumido. Na constelação ele é mais forte, porque ainda mais que a pessoa está legal. naquela energia e já conseguiu sentir o quanto a criança está abandonada, né? O quanto a criança está distante. Então é muito mais forte. Mas aqui é uma pequena amostra para vocês terem uma ideia, né? Então, se vocês acompanharem, vocês vão conseguir ter uma ideia do que a constelação proporciona, né? Com os tratamentos que a gente chama de frases de cura. Toda cura é autocura. Então, as frases de cura que nós falamos é que são as frases que são utilizadas para a gente poder entrar em contato conosco mesmo e encontrar essa cura dentro de nós. Ai, que Tá? lindo. Então, vamos lá. Hum. Então, feche os olhos. Imagine a sua criança interior na sua frente. Veja como que ela está. Ela está feliz? Ela está triste? Ela está bem? Está de bem com você? Ela está se sentindo abandonada? Como que está a afeição da sua criança interior? Ela está sorrindo? Ela está triste? Como que ela está? Olha para ela e sente. Sente como que ela está. Agora abre os braços e chama essa criança interior para perto de você. Fala para ela: eu te amo, vem até aqui, eu quero te dar um abraço. Sente essa criança chegando perto de você, abraça ela assim bem forte e fala assim para sua criança interior: eu te amo muito, você é muito importante para mim e eu quero te pedir perdão Quero te pedir perdão por todas as vezes que eu te abandonei. por todas as vezes que eu te abandonei. Os seus sonhos são os meus sonhos Os seus sonhos são os meus sonhos. e a partir de agora E a partir de agora, eu sou o seu pai e sua mãe. eu sou seu pai e sua mãe. A partir de agora eu cuido de você. A partir de agora, eu cuido de você. Você é muito importante para mim. Você é muito importante para mim.
A sua felicidade é a minha felicidade. A sua felicidade é a minha felicidade. Sinta sua criança como ela está bem. Olha como ela sorri para você. Olha como ela mudou. A sensação, a feição dela mudou completamente. Abraça ela bem forte e fala: a partir de agora, A partir de agora, eu vou ficar juntinho de você o tempo todo. eu vou ficar juntinho de você o tempo todo. Você anda comigo de mãos dadas Você anda comigo de mãos dadas durante toda a minha caminhada. durante toda a minha caminhada. Eu vejo você. Eu vejo você. Eu te amo. Eu te amo. Abrace e sinta todo o amor da sua criança interior e transmita todo o seu amor para ela. E sinta o quanto é bom, o quanto é importante. E sinta o quanto você está se sentindo assim preenchida. O quanto o seu coração está se sentindo preenchido. E o quanto você está se sentindo amada. E o quanto você se sente acompanhada também. Porque a sua criança interior é a sua companhia. E a sua companhia do lado feliz, do lado bom, do lado sem julgamentos, do lado que tudo, a vida é muito mais fácil, muito mais leve. Aí pode ir abrindo os olhos e pode ir voltando. Emociona, né? Nossa, gente, esquentou tudo aqui, olha. Isso A foi uma energia é pequena muito grande. amostra, né? É. Ah, Júnior, dá um doce para ela. É isso mesmo, Júnior. No momento da constelação, se você sentir que sua criança está querendo um doce, pode dar um doce para ela, sim. Ai, meu Deus. Ele Muito não. bom. E olha, o Júnior falou doce, vocês não sabem a imagem que veio. Tipo assim, eu lembrei de uma vez que eu tava na praia, tipo assim, segurando pipoca, guaraná, era tanto doce que eu tinha assim, ó, que eu, nossa, eu A tava vida cheia era de uma doce. festa. Nossa! E eu tava na praia, que é um lugar que eu amo, mas eu não sei por quê, acho que é porque eu também tava ocupada demais comendo. Vou comer um doce, Júnior. E aí depois, quando você fala, né, assim, eu estarei sempre com você, que daí, sabe, aquela aquecida que deu assim no meu corpo, eu já lembrei assim, nossa, da minha infância, o tanto que eu subi em árvore hoje, e aí eu pensei, gente, é por isso que eu amo tanto fotografar árvore, por isso que eu me conecto tanto assim com a natureza, né? Sempre fui. Nossa, e aí me deu uma sensação tão boa. E não tem coisa mais gostosa mesmo de você dizer para sua criança interior que você tá ali, cuidando dela. Nossa, Rô, é É muito muito bom, lindo né? E o você pessoal aí, dizer, o pessoal fez exercício, dá um feedback pra gente, o que que você dar um sentiu. feedback aí. Quem fez? Quem teve coragem de olhar, cuidar, estender a mão para essa pobre dessa criança? Ai, gente, olha, quem não Tem gente que assistiu, entrou agora, vai ficar gravado depois, vai estar é, disponibilizado vai ficar gravado tanto no nisso. Instagram da Yandra, depois eu também vou disponibilizar no meu IGTV e até o final da semana eu subo ela para o YouTube também. Pro YouTube. Qual que é o nome do canal? Rô Materialize seus sonhos. Me acompanhe lá. Materialização. Isso, acompanha lá no YouTube. Vamos seguir aí a Rô, tem as nossas lives lá. E assim, ó, para quem entrou agora, entrou bem depois, aí eu sugeri um outro exercício, né? A Rô também trouxe outros exemplos. A gente trouxe toda essa questão do conceito, né? O que é olhar para a criança interior, quem é a criança interior e por que que a gente negligencia, né, na fase adulta, né, como que essa coisa toda começa. Porque não é um problema seu, não é um problema meu, da Rô, é uma coisa assim que a gente faz mesmo, todos fazemos. Mas todos nós temos a oportunidade de cuidar disso. E é isso que a gente traz para você. Rô, Exatamente. A nossa cultura coloca muito isso da gente isso. ser adulto, não, você não é mais criança. Não, calma aí, gente. A criança Calma continua aqui aí. dentro, eu não posso abandonar ela. Exatamente. A nossa criança livre, Nós ela. temos que ser adultos, sim, responsáveis, mas nós temos que Sim, olhar para a nossa criança, nós temos que ter momentos que nós somos realmente aquela festa, né? É ser feliz mesmo de exatamente. coração. Nossa, eu às vezes assim, eu faço tanta festa, às vezes que, assim, né? Com essa coisa da criança. E muita gente fala pra mim, nossa, Ciandra, mas é uma criança feliz. Eu sou, gente. Mas isso é muito Entendeu? bom. Porque eu realmente aprendi assim, que não tem essa de. Eu sempre fui, né? Meu temperamento também é mais assim, expansivo mesmo, mais alegre. Mas assim, gente, é como eu falei lá no meu post lá ontem.
quando eu acolhi essa criança e curei, e percebi que ela podia, que eu tô ali do lado dela, entendeu? Eu não abandono ela nunca mais, tá? E é isso, gente. Cuida de você, cuida da sua criança. Rô, foi lindo. Foi Quero só lindo, passar amei um também. recadinho, né, Rô? Que semana que vem a gente não vai ter o Constelando. A Rô vai estar em mais uma formação, Mais um ó, curso. mais um Formação a cursinho semana toda. pipa a semana toda, então a gente não vai ter o Constelando, daí a gente retorna, né, depois com outro tema. Então tragam sugestões, né? Assim, a gente adora os feedbacks aí, a gente compartilha sempre. E foi muito bom, né, Rô? Tá aqui. Deixa eu ver, foi ótimo. Mais uma Nossa, vez. a Anne aqui está agradecendo a gente por proporcionar, né, esses momentos. E nós agradecemos também, né, você que está aqui acompanhando a gente e todos que estão nos acompanhando. Que é isso Ai, que nos Rô, faz, né, trazer aqui mais assuntos, mais temas. Isso é muito bom. é isso aí. É por isso que a gente continua, e nem que tiver uma pessoa só, aqui eu, a Rô e mais um. Com Ou eu e a Rô, certeza. né, Rô? Fica gravado e depois vai lá pro YouTube. A gente sempre pode ajudar alguém, com certeza. E Sim, muito sempre, obrigada, né, sempre por tem quem alguém ficou. que no momento certo vai acessar e vai ser ajudado. Exato, exato. Olha, e se isso foi relevante para vocês, vocês acham que vocês podem ajudar alguém? Compartilhem, né? Procurem a gente. Eu quero passar com a Rô. Então, bora, Júnior, é Vamos isso. lá, Júnior. Entre em contato É, aí comigo olha. pelo meu Instagram aí, pelo inbox, tem meu WhatsApp Ah, também. Fica à vontade. Estou então, o aguardando seu Júnior é meu contato. amigão, te passo o contato já, vocês, olha, que muda o jogo, muda a vida da gente. Não tem nada mais. Eu acho que assim, olha, não tem nada que a gente possa fazer assim por nós mesmos que assim olhar e curar nossas feridas mesmo. É assim, é a melhor coisa que a gente pode fazer, né? A gente fala muito de amor próprio, de autoestima e tudo nasce a partir disso daí, dessa disponibilidade da gente olhar para isso e ressignificar e curar e mudar o que for preciso, porque aí tudo muda, tudo melhora na nossa vida, né, Rô? Aí você vai E ver, cabe a gente, aí a nós, né? criança, Está tudo aqui dentro nossa, da gente. O que a terapia faz é acessar tudo isso, toda essa força isso, que a gente exatamente, tá tem que tudo estar aqui dentro da dentro. gente. Exato. Nós somos só, a gente sempre fala, Um né, Rô? Nós canal. somos só um canal para isso tudo. A cura tá aí dentro, né? A gente só dá aquela ajudinha assim, essencial, primordial e que faz toda a diferença na vida. E bora ser feliz, gente. Deixa essa É isso criança mesmo. aí, O que a gente faz né? é Deixa essa pegar pela criança. mão e mostrar o caminho, né? Exatamente. Deixa essa criança falar qual que é o sonho dela e vai realizar seu sonho, sim. Não abandona, não. Não vale a pena, Com né? certeza. É Vale a isso pena ser mesmo. feliz. Gente, Rô, amei. obrigada, amor. Muito Gratidão. obrigada mesmo. Amei e gratidão. Gratidão, queridona.